Vocês já imaginaram ouvir de novo o uivo de um animal que sumiu da Terra há mais de 10 mil anos atrás? Pois é, galera, parece coisa de filme, mas isso está começando a acontecer de verdade. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L Fatos. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre essa notícia que está dando o que falar, sobre a volta da extinção de um dos predadores mais assustadores da pré-história. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo? Então, galera, de acordo com informações divulgadas pela empresa Colossal Biosciences, uma equipe de cientistas que trabalha justamente com engenharia genética em Dallas, lá nos Estados Unidos, está tentando trazer de volta à vida essas espécies que já desapareceram do planeta há milhares de anos atrás. E entre esses projetos, galera, um deles que chamou bastante atenção foi essa ideia de recriar o gênesis do lobo terrível. Então, com isso em mente, galera, a equipe precisou estudar profundamente o DNA do lobo terrível e, para isso, eles analisaram cada detalhe genético com extremo cuidado. Mas não pense que para conseguir trazê-la de volta foi tarefa fácil, pessoal, já que a Colossal teve que enfrentar um baita desafio. Isso porque eles tiveram que recuperar o DNA dessa espécie que já está extinta há milhares de anos. Eles conseguiram isso a partir de dois fósseis antigos, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, um deles tinha cerca de 13 mil anos e o outro mais de 72 mil anos. E eles conseguiram extrair esse DNA de um ossinho do vidro interno, justamente, pessoal, porque essa é uma das partes onde o DNA costuma ficar bem mais preservado. Então, com esse material em mãos, os cientistas conseguiram montar duas sequências genéticas completas do lobo terrível. Depois, eles compararam esses genomas com DNA de outras espécies de lobos que a gente conhece hoje, para entender, pessoal, exatamente o que tornava o lobo terrível tão diferente e único, com a ideia, galera, de recriar as principais características que definiam essa espécie, tanto na aparência quanto no papel que ela tinha no ecossistema, com o objetivo de que esses novos lobos talvez algum dia até pudessem ocupar o mesmo espaço que seus ancestrais ocupavam há milhares de anos atrás. E temos que admitir, galera, que a Colossal fez um trabalho minucioso, já que eles conseguiram alterar 14 gênesis do DNA de um lobo cinzento moderno, assim realizando 20 modificações no total. Depois disso, esse DNA modificado foi inserido em células-ovos que não tinha material genético próprio. Então, essas células foram transformadas em embriões e implantadas em barriga de aluguel. E o mais curioso é que essas mães de aluguel eram cadelas grandes, além de serem uma mistura de raças caninas, justamente, pessoal, para garantir que suportassem bem a gestação. Então, com essas mudanças no código genético, já foi o suficiente para trazer de volta traços bem marcantes do lobo terrível, como, por exemplo, o pelo branco e espesso, o tamanho avantajado e até o uivo, que era bem característico da espécie. E assim, galera, dois filhotes nasceram no dia 1º de outubro de 2024 e agora, com 6 meses de idade, foram apresentados ao público pela primeira vez e receberam, pessoal, os nomes de Rômulo e Remo, uma homenagem direta aos irmãos da mitologia romana, que, segundo a lenda, foram criados por uma loba. E depois disso, a família cresceu, galera, já que em janeiro os dois filhotes ganharam a companhia de uma irmã mais nova, batizada de Cassie pela equipe da Colossal. E assim, os três estão se desenvolvendo bem, galera. E segundo os cientistas, devem atingir cerca de 1,80 m de comprimento e pesar até uns 70 quilos quando estiverem completamente crescidos. Mas antes que alguém entre em pânico imaginando esses lobos vagando por florestas, vale esclarecer, galera, que a Colossal já afirmou que não pretende soltar esses animais na natureza. Inclusive, eles até afirmaram
que os três lobos vão passar a vida inteira em uma espécie de reserva ecológica totalmente isolada e com mais de 800 hectares de área e vegetação natural, onde eles vão conseguir viver com bastante tranquilidade. Inclusive, a localização da área nem será divulgada por motivos de segurança, justamente para proteger os animais. E segundo a equipe da Colossal, esses lobos são os mais sortudos do mundo, já que eles têm um ambiente natural para explorar, tocas confortáveis e um abrigo para os dias de chuva ou frio, e ainda contam com atendimento veterinário 24 horas por dia, caso precisem. E a Colossal não está parando por aí, galera, já que o projeto dos lobos terríveis é só uma parte da lista, digamos, ambiciosa da empresa, já que, segundo informações dos próprios cientistas, eles estão trabalhando em outras espécies extintas, como parte de um plano ainda maior, como, por exemplo, a criação de ratos geneticamente modificados, com características inspiradas no antigo mamute. Esses pequenos, galera, são como um teste de laboratório para preparar o terreno para um dos maiores objetivos da Colossal, que é trazer de volta o mamute lanoso, aquela criatura, galera, gigante e bem famosa que andava pelas regiões geladas da Terra há milhares de anos atrás. E eles já têm até uma previsão para isso acontecer, pessoal, e está logo ali, já que, segundo eles, em 2028 isso já pode acontecer. Mas não para por aí, eles também têm planos para reviver o Dodô, aquele pássaro que foi extinto há séculos, e também o tigre da Tasmânia, que sumiu da natureza no século passado. A ideia até parece ter saído direto de um filme, né, galera? Inclusive, a própria Colossal admite que muita gente até compara esses projetos aos que vimos em Hollywood, como, por exemplo, em Jurassic Park. Embora é claro que todo mundo lembra como aquilo terminou, né, galera? Por isso que, como era de se esperar, surgiram várias preocupações éticas sobre esse assunto e até especialistas discutiram os limites da ciência e alertaram que mexer com a natureza não é algo simples, já que ela é muito mais complexa do que a gente consegue entender. E também completaram falando que apenas um único gene modificado pode ter vários efeitos, e as consequências disso nem sempre são previsíveis. Já que quando se mexe com o DNA, os riscos são reais, galera. E esses especialistas, inclusive, alertaram que alterar gênesis pode ter efeitos bem inesperados, como, por exemplo, um gene que você muda para fazer o animal ter mais pelos, ou acelerar o metabolismo e queimar gordura pode acabar afetando outras partes do corpo de maneira que ninguém previu. Também tem gente do meio científico que teme que isso leve à criação de animais com sérios problemas de saúde, galera, simplesmente porque ainda não entendemos completamente tudo o que cada gene faz. E tem mais, se a alteração sair do controle, pode até surgir um, digamos, super animal mais forte e mais agressivo que comece a dominar o ambiente, o que prejudicaria outras espécies. Mas mesmo diante dessas críticas, a Colossal afirma que o objetivo principal não é só trazer animais extintos de volta, mas sim evitar que espécies que ainda existam hoje desapareçam no futuro. Ou seja, galera, o foco não é só no passado, mas também proteger o futuro da biodiversidade, já que, segundo especialistas, o planeta pode perder até 30% da sua diversidade genética até 2050, galera. E isso é muita coisa. E aí que entra o outro lado importante do trabalho da Colossal. Então, por mais que seja incrível imaginar um mamute voltando à vida, ou um predador como o tigre da Tasmânia retornando ao seu habitat,
A missão deles também é fortalecer as espécies que ainda estão aqui e que correm sério risco de desaparecer. Inclusive, eles até afirmam que as tecnologias que estão sendo desenvolvidas para trazer de volta essas espécies extintas também servem para salvar os animais que ainda estão vivos. Ou seja, galera, não é só sobre reviver o passado, mas também sobre proteger o presente. Isso porque os especialistas alegam que tem muitos animais que ainda estão por aqui, mas que correm o sério risco de sumirem. E com o avanço de projetos, como por exemplo essas perfuração de petróleo, galera, até áreas protegidas como parques e reservas estão ficando cada vez mais ameaçadas. Por isso que a Colossal alega que já causamos tantos problemas para a natureza que também agora é nossa responsabilidade de tentar consertar algumas dessas falhas e que o futuro precisa ser cheio de vida e de diversidade, mesmo num mundo cada vez ocupado por mais pessoas. Por hoje era isso, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e se vemos no próximo vídeo.